Bom, já estamos no horário e Ricardo Cury, trabalhador da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. Capítulo 86. Insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Quando eu li esse preparo pela primeira vez, me veio na mente as crianças, porque elas sim nasceram puras, de forma inocente. As criancinhas, vamos imaginar, aquelas que Jesus convidou para o reino dos céus, né? Mas com o passar do tempo, com o ensinamento dos pais, da própria vida, da escola, a criança se sente obrigada a aprender a discernir, a saber o que é o certo, o que é o errado, o bem, o mal. E, de alguma forma, ela leva isso para a fase adulta e, chegando lá, percebe as diferenças que há no mundo. E essas diferenças podem vir a se transformar em preconceitos, em julgamentos, e isso gera conflitos internos e conflitos entre grupos sociais, grupos religiosos, grupos étnicos, de ideologia. Vivemos, então, no mundo da dualidade. E esse é o adoecimento que a Joana fala para a gente nessa passagem. As doenças que se oriundam daí. Mas, em algum momento, de tanto sofrimento, discórdia, dores, nós precisamos fazer o caminho inverso. De alguma forma, voltarmos para dentro de nós mesmos, para nos autodescobrirmos, sem nos autojulgarmos, mas como meros observadores, nos analisando, e descobrirmos que assim a nossa essência, ela é e sempre foi a luz, o amor, a espiritualidade, o que Deus nos preparou, e que é isso que nós somos. E dessa forma, quando chegamos nesse ponto, aí sim, viveremos nesse mundo sem sermos dele, sem sermos do mundo, sem nos envolvermos visceralmente pelos problemas que aqui há, mas viver em paz, em luz, em harmonia, e com a possibilidade de levar a mensagem de Deus, do divino, para o próximo, para aquele que ainda repousa, que ainda adormece. Boa palestra. Obrigado, Senhor, por podermos nos reunir diante de Ti, da Tua presença. Que a gente possa aprender a discernir, a entender todas as nossas questões e que através, Senhor, do conhecimento, a gente possa superar as nossas dificuldades. Agradecemos a Joana de Ângeles e pedimos que ela envolva o Marcelo Shoa, que preparou com carinho para dividir conosco os estudos desta noite. Graças a Deus. Boa noite, muita paz a todos. Eu confesso que eu já estava com saudade já de vir para cá e conversarmos, né, sobre os apontamentos do Evangelho, que tem sido o mote das reuniões públicas aqui no Seja Barra, né? Então, para nós é uma alegria muito grande poder falar do Evangelho de Jesus sob o holofote da doutrina espírita, que descortina uma série de verdades
que ficaram por séculos obliteradas pelos nossos pontos de vista. Emmanuel tem uma metáfora a esse respeito. Ele diz que a verdade é como se fosse um grande espelho que Deus jogou por sobre a face da terra. E esse espelho, visitando o solo terreno, ele se espatifou em muitos fragmentos. E cada um de nós pegou a porção daquele espelho, daquele fragmento, e viu refletida ali a sua verdade. Hoje a física quântica diz que o conceito de realidade está muito associado à nossa capacidade de observação. Então, de maneira que nós não conseguimos depreender o real. O que a gente depreende é a realidade, porque a nossa realidade é um conjunto de valores que nós construímos ao longo de milênios que nos possibilita enxergar aquele assunto, aquele fato, de acordo com as nossas características e não conforme o real, conforme aquilo realmente é. Isso significaria dizer que as verdades de Jesus seriam multifacetadas. O Espiritismo, então, nos faculta uma espécie de eixo, de linha central por sobre a qual nós examinaríamos as Escrituras e teríamos nessa multifacetada visão que a humanidade depreende, algo em comum para trilharmos o nosso caminho com vistas à nossa própria felicidade. Então hoje me falaram que era até 10h30, né, o estudo. Nós preparamos aqui um conjunto de apontamentos, mas eu vou terminar às 10h25 da noite, tá? Quem faz o estudo de orientação mediúnica hoje, de 8 até as 9h10, está embutido na palestra, tá bom? Bom, as anotações que a casa pediu para que nós conversássemos, elas estão no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo o mote, o tema central por si só, já seria uma palestra. Eu vou confessar que quando nós estávamos montando o trabalho, eu falei, não, é só isso aqui que me basta para conversar sobre. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nossa, então eu vou falar só sobre isso. Mas a casa tem um programa, tem um conjunto de outras pessoas que também fazem palestras e tudo mais. E ela nos deu, Eraci, quando mandou o WhatsApp para mim, né? O show, você pode palestrar na data tal, e ela me passou o tema utilidade providencial da riqueza. Esse é o tema. Provas da riqueza e da miséria. Esse é o título que vamos buscar trabalhar algumas reflexões. Então, o texto ele é composto por vários parágrafos e nós destacamos, fizemos uma espécie de highlight, né? Colocamos ali uma luzinha, pá, em cima de determinados pontos, que na leitura, e eu confesso que eu li umas 20 vezes esse texto, na leitura que nós fizemos, a gente considerou importante apontar, destacar para a nossa reflexão determinados assuntos. O texto começa assim no seu item 7. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto, então porque tem um obstáculo relativizado aí em relação à riqueza, né? O que é um obstáculo absoluto? É um obstáculo intransponível. Porque Jesus coloca a riqueza como sendo uma grande prova. No Evangelho a gente observa isso. E aí virou uma encrenca. Porque aqueles de nós que possuímos uma condição socioeconômica diferenciada, né? A gente está lá no topo da pirâmide, seja lá o que isso signifique, então acabou. Eu já estou, ou eu vou para o inferno, mas eu sou espírita, eu vou para o umbral. A diferença didática do inferno para o umbral, eu vou dizer para vocês. A diferença didática, depois que André Luiz trouxe Nosso Lar, a diferença didática do inferno para o umbral
é que o nosso inferno, que é uma modificação do paganismo, aí seria só uma palestra para falar sobre isso, mas eu não quero falar sobre isso exatamente. A diferença didática é, no inferno você queima, você arde, você transpira, no umbral é aquela laminha fresca, né? Que você rasteja, aquela coisa com cheiro de enxofre, aquela penumbra, mas é uma laminha. No inferno não, você queima. E você queima incessantemente. É que quem é incessante, mente, né? Mas a diferença é essa. Então aqui, veja que eu não terminei nem a primeira parte do primeiro parágrafo. Já daria para a gente fazer todo o estudo sobre isso. Ele fala que se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto, isso quer dizer, está encrencado. Nasceu rico, está encrencado. A salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir em certas palavras de Jesus, porque Jesus Cristo nos evangelhos faz alusão a essa questão. Interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, porque existem aqueles de nós... Quando eu era criança, eu assisti mamãe fazendo uma palestra que versava, era uma passagem de Jesus, que ele comentava assim, né, que se aquele que lhe bater numa face, você dá a outra. E eu ficava lembrando da mamãe quando me batia de vez em quando, né? Quando eu fazia lá as minhas trepolias. Falei, mas que coisa é essa? Jesus é meio sádico, né? Meio masoquista. Então, quer dizer, já apanhei no rosto, um pedal, uma parte do rosto, ainda vou ter que dar outra. Mas aí, durante o estudo, mamãe desenvolveu uma linha de raciocínio que fez nos perceber assim, se essa nossa faceta, se esse nosso lado, se essa nossa posição provoca no outro sentimentos de agressão, sentimentos de ira, de raiva, de revolta, de descontentamento, dá outra face, dá o teu lado bom, dá a alegria, dá a mansuetude, a compreensão, o afago, o acolhimento, o silêncio, e não simplesmente a cara para bater, né? Numa visão apressada que eu tinha quando criança. Isso significa dizer que as escrituras não devem ser examinadas ao pé da letra, porque aquilo visita uma casca de banana e a gente escorrega nela. Então, conforme está aqui, olha, segundo a letra e não segundo o espírito. E o texto continua, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição. Está escrito aqui, um instrumento de perdição. Você quer voltar para o umbral lá, para a laminha? Vai nascer riquinho. Aí a pessoa nasce riquinho, já pronto. Já sabe que o endereço certo depois da desencarnação é ir para onde? Para o umbral. Tá certo? Posso desenhar aqui? Aqui como faz para eu... Abaixa e solta. Aí, ó. Pronto. Vou pegar aqui um pilô. O vermelho que o pessoal que está lá atrás dá para... Bom, vou desenhar aqui um bonequinho de chau-chau. Esse bonequinho de chau-chau aqui somos nós. Bom, todos nós temos uma atmosfera psíquica. Essa atmosfera psíquica é o que nos circunda a todos. E à medida que nós realizamos atividades boas, impregnamos o nosso psiquismo, a nossa psicosfera, a nossa atmosfera psíquica com coisas boas. Mas se realizamos coisas ruins, nós, vamos dizer assim, num processo eletromagnético, pelo nosso psiquismo, nos impregnamos a nós mesmos, não é ninguém que faz, de vibrações malfazejas. Pois muito bem, se existe uma região chamada umbral, que significa portal ou passagem, nós então somos automaticamente atraídos para aquela região. Matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Física de 7ª série. Bom, isso significa dizer que se ninguém nos coloca no umbral, você
então você fez coisa ruim, então eu vou pegar você e vou colocar você naquela região. Na verdade, pelo poder da mente que construímos em nós mesmos, nós nos movimentamos por uma região na razão direta do nosso psiquismo. Não é um prêmio ficar em regiões celestiais benfazejas, é uma conquista. E aí muda tudo. Esse é o grande enrosco do espiritismo, porque a gente não oferece teoria da graça para ninguém. A doutrina espírita não oferece isso. A mecânica do espiritismo nos dá um conjunto de artefatos filosóficos para que nós possamos depreender que as nossas conquistas estão na razão direta da nossa capacidade de ação. Pelo poder da vontade, que Leon Denis, no capítulo 20 do livro O Problema do Destino, do Ser e da Dor, nos revela. A vontade é a maior potência da alma. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele então continua. Esse instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão, porque o espiritismo é baseado em processos racionais. Então, a pessoa que nasce numa condição socioeconômica diferenciada, ela não está fadada a ir para a laminha fresca, que a gente chama de umbral. Porque o espírita trocou só de nome, né? Mas isso é outra palestra. A gente não chama de inferno, mas chama de umbral. Olha que vai para o umbral, hein? Ainda fala comprido assim, né? Ou então chama o obsessor, chama até de obsessor, mas se refere a ele como se fosse um demônio. E, na verdade, são as companhias que nós elegemos pelo nosso próprio psiquismo. Essas questões, então, de riqueza, elas não são questões exatamente numa linha de raciocínio fundadas, porque não visitam a razão que é o objeto de apreciação da doutrina espírita. Quando a gente pegou esse tema aqui, eu me lembrei que no Céu e Inferno, que completou, acho que foi o ano passado, né, o seu 6º centenário, né, 150 anos, a obra, eu me lembrei que tem uma parte, a segunda parte do livro Céu e Inferno, trata só, Kardec faz uma separação do depoimentos de espíritos. Espíritos felizes, espíritos mais ou menos, espíritos que vieram da laminha, espíritos suicidas, que é uma categoria diferenciada de espíritos sofredores, que ele classifica como espíritos sofredores. Mas o que me chamou a atenção quando a gente fez a leitura da parte segunda do livro Céu e Inferno, que trata de espíritos felizes, a gente vai encontrar vários lá. Tem o espírito Sanson, né, que era membro da Sociedade Espírita Parisiense, tem vários. Tem um doutor, tem um médico, tem espíritos que viveram na pobreza, tem espíritos que tiveram posição de destaque na sociedade, na categoria de espíritos felizes. Mas tem uma que eu gosto sempre de citar, que é a Condessa Paula. Quando eu leio, eu fico assim, fico fascinado, né, pela Condessa Paula. Porque Kardec, no livro Céu e Inferno, quando descreve esse espírito como um dos espíritos felizes na erraticidade, no mundo espiritual, porque erraticidade não é o lugar onde o espírito erra, não, tá? É o mundo espiritual. A condição de errante não é a condição de quem erra, é de quem está na erraticidade ou no mundo espiritual. Isso aí, quem está fazendo o curso do Livro dos Espíritos aqui na casa, estuda isso muito bem. Mas olha que interessante a descrição que Kardec faz da Condessa Paula. Bela, vírgula. Já começa dizendo que a mulher era bonita. Aliás, era não, é, né? Bonita, jovem, porque faleceu aos 36 anos de idade. Rica, e de estirpe ilustre. Nasceu com... Não é emergente, não. Está escrito isso aqui. Não está escrito, mas está escrito. Não é que ganhou lá um terreninho, ganhou um título, né? Era miserável e, né? Depois se lambuzou todo, né? Não é isso, não. Ela vem de uma família nobre e faz jus àquela nobreza. Olha só, esta era também. Ele primeiro começa dizendo que a mulher, a condessa, era uma condessa,
era bela, jovem, rica, de estirpe ilustre, quer dizer, não era emergente. Isso sou eu interpretando, né? Kardec não disse assim. E esta também era perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Bom, isso significa dizer que não está escrito em lugar nenhum que para nós termos felicidade a gente precisa viver uma vida de autoflagelação. Porque às vezes a pessoa tem uma condição socioeconômica baixa, ela é pobre, e a gente diz assim, ah, fulano é tão humilde. Não, não, não. Humildade é virtude. Pobreza é a condição socioeconômica. Quando você vai conversar com a pessoa, ela é tão arrogante quanto muitas outras. Porque esse traço de caráter, ele pode ou não se potencializar a depender da condição econômica, mas é intrínseca ao traço da alma e não tem nada a ver com a posição que a pessoa ocupa na sociedade. Tá claro isso? Porque senão nós rotulamos as criaturas. Quando minha irmã, há muitos anos atrás, eu terminei minha faculdade em 94, ela estava estudando mais ou menos ali naquele período, ela estava com uma pasta transparente, fez o curso de inglês, né, e literatura americana, não sei o quê, eu acho que era uma pós, não importa, ela, uma pasta, a pasta era transparente, e tinha um livreto assim, de Marco Bagno, aí o nome do livro era Preconceito Linguístico. Aquilo me chamou a atenção pelo título, eu sou de exatas, mas comprei o livro e li. E lá pela metade do livro, eu identifiquei que o casal de nordestinos que estava na capa do livro eram os próprios pais do Marco Bagno, que como doutor em linguística, ele estabelece uma série de proposições, inclusive cita-nos o fato de que muitos de nós usamos o poder da língua, né, da nossa capacidade de nos comunicarmos, usando verbos, expressões e palavras rebuscadas para então nos posicionarmos de forma diferente em relação aos outros, esquecendo da simplicidade. Aliás, Leonardo da Vinci cunha uma expressão sobre simplicidade que a Apple se apropriou algumas vezes. A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Isso é ser simples. Porque dizer alguma coisa complexa com simplicidade, você precisa ter domínio do tema. Senão você faz um 6 por meia dúzia. Agora, explicar é o esforço do médico. Doutor, o que eu tenho? E aí ele faz um esforço enorme para poder explicar. Fui eu outro dia, né, falando que o fígado, como é que foi que eu fiz, né? Eu apontei para uma região que não tinha nada a ver com o fígado, né? Então, aí eu brinquei, dá um desconto, porque não é da minha praia, né? Quer dizer, e a pessoa faz aquela adaptação, é um esforço, ela precisa ter domínio do tema. Imagina que eu diga agora para vocês assim, vamos versar sobre transcomunicação instrumental à luz da psicobiofísica. Hã? O que é isso, né? Agora, se eu explico que Hernani Guimarães Andrade tem um grupo de outros cientistas que percebeu que determinadas pessoas, vou desenhar outro bonequinho de chau-chau aqui, essas pessoas elas têm uma atmosfera psíquica, e elas doam uma substância chamada ectoplasma. Essa substância sensibiliza equipamentos eletrônicos e por elas os espíritos se comunicam. Agora eu posso falar de transcomunicação instrumental. Quer dizer, eu preciso explicar, mas para explicar eu preciso conhecer, preciso ler. Não basta fazer o resuminho para fazer a prova. Se eu leio 2, 3 autores sobre o assunto, eu fico não com a opinião de 2, 3 autores. Eu fico com uma quarta opinião, que é a minha sobre os 3 autores que eu li. Na hora que eu for fazer a prova, eu tiro de letra. Agora, se eu fico decorando o resuminho para colar na hora da prova, eu não faço nenhuma coisa nem outra. Então é a forma medíocre, isto é, na média, como nós nos movimentamos em relação às questões do mundo. Mas como é até 10h30, eu vou continuar. Eu terminei de ler um parágrafo do que está no Evangelho. Um parágrafo. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, porque as possibilidades materiais, a gente fica igual um pombo no cio, né?
enche o peito, e parece que nós somos as coisas. O nosso valor está naquilo que a gente consegue amealhar. Como os nossos títulos, né? Então nós colocamos ou a empresa da qual fazemos parte, e aquilo vira o nosso sobrenome. Aquilo mexe com a gente de um jeito, sobretudo as titulações, né? A gente brincava lá em Salvador, né? Um conjunto de amigos nossos, Joseval Júnior, lá de Brasília, a esposa dele está fazendo PhD, um pós-doc, e aí a gente brincava com ela, falava assim, pois é, existem dois tipos de pós-docs, né? Os que acham que são deuses e os que têm certeza que são. Porque a pessoa se enche de uma empáfia, ela se enche de uma pseudo-verdade, se movimenta naquilo e olha para as pessoas como se ela estivesse assim, num palanque. E esquece, eu já achava que era o papel de 5 minutos, já estava aqui desesperado. Eu fiquei aqui agora, falei, meu Deus, é o papel, aquele obsessor, que é o papelzinho, né? É terrível esse papel. Quer dizer, nós nos enchemos dessa empáfia e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então ele continua assim, a riqueza constitui uma prova muito arriscada. Muito é advérbio de intensidade. Muito arriscada. Muito. Mais perigosa do que a miséria. Olha, encrenca. Está encrencado. Tem dinheiro? Está encrencado. Está escrito aqui. Não estou inventando nada. Ó, é o supremo excitante. Excitante. De quê? Do orgulho. Olha que terrível. Do egoísmo. O egoísmo é a doutrina do ego. Primeiro eu, depois eu, por último eu. Se sobrar tempo, é que sou eu também. Isso é o egoísmo, tá certo? E é curioso, porque a gente observa, eu trabalho, eu divido meu expediente semanal entre Rio e São Paulo, então faço ponte aérea toda semana. E é curioso ver aquelas pessoas com terno Armani, né? Eu tenho 1,80 m, falei, esse homem está me vendo. E a pessoa faz questão de passar na frente. Quer dizer, não adianta nós termos uma casca, é um processo fake. Eu posso estar vestindo qualquer roupa, portando qualquer eletrônico, segurando qualquer coisa, são adereços. Mas a minha psicogênese, a minha estrutura íntima, no meu comportamento, revela de fato quem eu sou. Então é como se nós fôssemos, eu brinquei do emergente, emergentes espiritualmente falando. E isso se dá, inclusive, nas relações de trabalho na casa espírita. Porque o fato de eu estar aqui fazendo uma palestra definitiva e absolutamente não me confere nenhuma qualidade moral sobre ninguém. E eu preciso estar absolutamente convencido disso. Porque senão, eu vou lá para a laminha. Tá certo? Quer dizer, na hora que a gente entende, que nós entendemos que todos nós somos iguais. Todo mundo, minha avó dizia assim, a metáfora dela, farinha no mesmo saco. Um grãozinho está mais para cima, outro, mas o saco é o mesmo. Na hora que nós nos observamos num processo de indulgência, a coisa muda. Nós não projetamos mais as nossas quinquilharias pessoais. Nós buscamos visitar o outro do jeito que o outro é. Isso é tão importante que a gente resolveu retirar lá do Livro dos Espíritos. Isso dê subsídio lá para o pessoal que gosta de estudar o Livro dos Espíritos, né? Eu sei que o curso lá está bombando. Tem uma questão, ela me chama a atenção, porque ela é uma questão que está na primeira parte do Livro dos Espíritos. Primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias. Né? Depois vem a segunda parte, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, a terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. Então, todo o aspecto de moralidade do Livro dos Espíritos estaria, então, na terceira, quarta parte do livro, das leis morais. Mas olha que curioso a questão 22. Define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Aliás, a palavra átomo vem do grego átomos, que significa sem divisão, né? São exatas estas definições? E os espíritos respondem assim, do vosso ponto de vista, elas são.
Por que não falais senão do que conheceis? Né? Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode, por exemplo, estar e ser tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos causa sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Aí na 22A, Kardec pergunta assim, que definição podeis dar da matéria? Quer dizer, já que o que eu dei lá em cima não está servindo muito, então você me diz aí, que definição podeis dar da matéria? Isso é na primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias. Olha, e a resposta dos espíritos é de uma consequência filosófico-moral muito profunda, que remete ao capítulo 16 que a gente está estudando. A matéria é o laço que prende o espírito. A matéria é o laço que prende o espírito. Nossa, que Ferrari maravilhosa que aquele jogador de futebol comprou, né? Menina, você viu aquele lançamento do... Agora é o telefone, é o S80, não é mais nem 8, nem 9, é o AI não sei o que lá, das quantas, né? A pessoa compra, não usa 10%. Esse é outro assunto. Então a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que o espírito se serve e sobre o qual e ao mesmo tempo exerce sua ação. São as coisas materiais nos prendendo à realidade do nosso mecanismo de evolução. Agora aqui, muito cuidado. Existem aqueles de nós que nos expressamos assim, ah não, a verdadeira vida é a espiritual. Aqui não, então aqui é fake. Então a gente reencarna para quê? 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Ué, então é fake? A verdadeira vida é espiritual, essa é a falsa? Quer dizer, às vezes a gente... Está certo que é um valor didático nesse assunto, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque senão a nossa experiência espiritual numa vida material não acontece. Porque aí eu penso em trocar de carro, eu penso em fazer outra faculdade, eu penso em viajar, mas eu não acendo a luz em mim. Eu não suporto a minha sogra, eu não cuido direito dos meus filhos, as minhas relações com as pessoas são relações superficiais, porque eu penso primeiro em mim, por isso que eu tenho um umbigo, não tenho 2 bigos nem 3 bigos, só penso em mim. Eu falo isso para os meus sobrinhos, umbigo, você só pensa em você, é um só. Quer dizer, nós achamos que somos o pivô de tudo. Todas as coisas funcionam para nos atender e nos satisfazer. Essa é uma visão muito superficial, mas ela é mundana e ela existe. É o que 3/4 partes dos jovens buscam lá naquelas danceterias de batistaca lá. Tum, 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 tum. Vivendo um momento de superficialidade, mas depois reclama quando tomou pau no Enem, quando não passou no vestibular, quando não conseguiu aprovação num concurso, porque não busca. Na verdade, a pessoa vive um movimento superficial, mentindo para si mesmo, em cima de valores que ela diz para os outros buscar conquistar, mas interiormente ela não faz o menor esforço para obter. Mas isso é outra palestra. E a gente continua aqui, ó. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível, e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Quer dizer, se você aproveita as circunstâncias, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Eu lembrei de Hahnemann, né? A diferença entre o veneno, né, e a dose da cura, ela está na dosagem que você dá, né? Então, quer dizer, se eu utilizo os bens materiais de forma dosada, e aí onde é que está a dose? Eu aplico na proporção das minhas necessidades que são sempre espirituais. Isso significa dizer que eu posso ter as coisas. Não há nenhum problema em ter as coisas. O problema está quando as coisas nos têm. Aliás, a tese não é minha, é de Joana de Ângeles. A diferença do hábito para o vício é quando aquilo domina você. Aí passou a ser um vício, porque aquilo te domina. Você não consegue viver sem aquilo. Quando as coisas materiais nos dominam, então é o copo da minha tataravó, e aquilo cai, quebra, e você quase mata a criança porque ela quebrou um copo. Mas a gente atribui um valor emocional e destrambelha, quer dizer, a gente descasca a banana, joga a banana fora e come a casca. Porque faz uma substituição completamente equivocada.
E minha avó Maria, analfabeta, dizia para mim, meu filho, ame as pessoas e use as coisas. Porque nós, seres humanos, nos servimos uns aos outros para nos amarmos. Aliás, a tese é de Jesus, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Não é por muito conquistar quinquilharia. Porque depois que a gente passa dos 30, então, né, que usa a expressão da minha época, ali dali para lá é só descer a ladeira. Você guarda aquele objeto, aquilo ali vira, sabe, você já está uma caveira, o objeto também está um negócio todo ressequido, e você atribui um valor que aquilo não tem. Esse aqui é o ponto. E a gente briga, fica de mal com as pessoas, não, esse móvel. Tem gente que tem casa igual, o Divaldo fala muito sobre isso, né? Síndrome de geometria, né? Lá em casa eu tenho um pouco isso, Regina pega no meu pé. Então, você quer tudo no lugar, tudo arrumado, não sei o quê. E na verdade, é um ambiente com vida. É óbvio que a gente não está falando de uma anarquia dentro de casa. Existe um fator aí chamado bom senso, que a gente precisa ter, porque senão nós viramos escravos dos objetos e das quinquilharias que colocamos dentro do nosso próprio lar. Não, o controle remoto tem que ficar oblíquo à direita assim, ó. Se não ficar, e a gente chega em casa e vai conferir isso. Quer dizer, aquilo virou uma doença mental. A gente ocupa a nossa mente com neuroses emocionais. E nada tem a ver. O que Jesus lhe propunha, olha o papel, estou olhando aqui, hein? O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, né? Porque, na verdade, ele falava do espírito de abnegação quando nos pede para nos despojar das coisas materiais. Esse é o ponto. Porque o rapaz, quando visita Jesus e pede para segui-lo, Jesus diz, então você se desfaz de tudo que você tem? Ele convidou o outro para o conflito. Ih, mas aí, meu desfazer... Quando eu era adolescente, eu fiz um curso de teatro. E aí, no curso de teatro, tinha uma dinâmica, eu não tinha celular naquela época, para a gente pegar o objeto que nós possuíssemos ali, que a gente considerava de melhor valor. De estima, enfim. Aí cada um pegou uma quinquilharia. Bom, a pessoa que estava organizando o curso de teatro disse o seguinte, agora você vai dar esse objeto para o outro. Não, de jeito nenhum, eu emprestei. Quando terminar isso aqui, volta aqui. E ficou um olhando para o outro assim, num clima de tensão. Isso é brincadeira, hein? Isso é um curso, tu me devolve isso. Quer dizer, nós nos visitamos, é impressionante, é a 22A do Livro dos Espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito. Nós nos movimentamos num processo onde a gente ancora as nossas existências em cima de coisas materiais. Qual a utilidade providencial desse assunto, que é o mote do trabalho da noite de hoje? É reconhecermos, nesse processo de utilidade, que as coisas nos servem como instrumentos de evolução. Aquilo é um meio, aquilo não é a finalidade. Quando você for para o caixão, não dá para botar um apêndice assim e levar um negócio. Aliás, não vai mesmo, vai ficar só no caixão. Porque conosco, o que nós levamos são os valores que a traça não rói, que o ladrão não rouba e que a ferrugem não consome. São os nossos valores emocionais. Esses valores emocionais, eles são tão profundos que nas nossas relações sociais, se nós nos movimentarmos, por exemplo, como pessoas de consciência de sono, e é uma tese também de Joana, a gente não percebe. Mas se nós colocarmos o despertador para acordar, a gente vai se dar conta de que na vida de relação, as mais das vezes, nós não observamos o companheiro ao lado. Divaldo tem falado muito sobre isso, né? Sobre os invisíveis. Eu, essa semana, quando a gente estava preparando o trabalho, eu resolvi fazer uma enquete. E aí, visitando o banheiro público, eu perguntei para as pessoas, no caso do sexo masculino, visito o banheiro, e aí tem um homem lá trabalhando, né? E um dos que me chamou muito a atenção, primeiro que quando você cumprimenta a pessoa, ela acha estranho. Ela acha estranho. Você dá bom dia, você perguntar o nome. Ah, o seu nome é tão interessante, aí você fala um pouco sobre o nome para puxar assunto. No meu caso, eu queria fazer isso. Mas um senhor que me chamou muita atenção, isso no shopping Cidade de São Paulo agora, tem 2 dias.
eu perguntei assim para ele, quantas pessoas visitam esse banheiro aqui por dia? Porque é um shopping muito movimentado, né? Fica na Avenida Paulista, né? E ele falou assim, eu apressadamente, né? É coisa de 7 meses, eu falei assim, 500 pessoas, 600. Ele, não, meu filho, aqui eu acho que umas 2.000 por dia. Eu falei, nossa, e o senhor tem que arrumar tudo isso? Eu tenho que arrumar enquanto essas 2.000 pessoas entram e saem, tem gente que derruba papel no chão e tudo mais. Eu falei, bom, muito bem. E dessas 2.000, quantas lhe cumprimentam? Aí ele parou para pensar, me olhou. Ele me olhou de um jeito que eu fiquei até constrangido. Porque parecia que ele estava se desnudando, sabe? Era bem diferente. Era uma pessoa conversando com outra pessoa. Num determinado momento eu esqueci que eu estava no banheiro. E ele olhou para mim e falou assim, meu filho, eu acho que uma. Aliás, você hoje foi a primeira que falou comigo. Eram quase 9 horas da noite. Você foi a primeira pessoa que falou comigo. Na nossa vida de relação, como é que é o nosso trato com os outros? Nós olhamos para as pessoas como seres humanos? E esse é um tema muito comum, né? Porque eu e minha esposa, cada hora a gente está numa posição diferente. No processo de comunicação da doutrina espírita. Tem hora que eu faço palestra, tem hora que eu gravo a palestra. A gente estava aqui conversando sobre o Mednesp, nós estaremos no Mednesp, não na qualidade de palestrantes, mas na qualidade de um conjunto, de uma equipe de pessoas suportando toda a produção audiovisual daquele evento. Essa é a nossa contribuição. E nos instantes em que ali estivermos, 3/4 partes das pessoas que ali estarão não darão a menor pelota para o Marcelo Shoa. Aliás, é muito comum a gente visitando uma instituição da qual eu fiz uma palestra, depois que terminou a palestra, pela emoção da vibração da casa, às vezes a gente produz uma colocação, outra mais ou menos feliz, aí a pessoa vem, cumprimenta, fica naquele halo magnético, que é o influxo da vibração da casa, que permeia por você, a pessoa confunde. Aí ela vem falar contigo achando que é você. Não, não é você. Você é só um cano d'água, a água não é sua. Sabe? Na semana seguinte, nós estávamos no evento, menino, sai da frente que eu quero passar. Porque eu estava de 4 no chão lá, fitando um cabo, porque tem gente que tem pé de gancho, né? Se ela vê um cabinho, ela leva aquilo. E eu sei disso, né? 10 anos fazendo transmissão audiovisual pelo Brasil inteiro, eu sei que funciona assim. Passou o cabo, fita. Dudu, como é que é, né? Passou o cabo, fita o cabo. Porque a pessoa, se ela puder, uma lei de Murphyzinha, né? Se ela puder levar o cabinho com ela para casa, ela vai levar. Então, você vai lá fitar. E, às vezes, a dinâmica, a posição, a condição que a gente está para poder fazer aquela atividade, você precisa ficar abaixado, ficar de 4, ficar numa posição incômoda. Não é numa posição como aqui agora, que eu estou. Mas o que importa isso? Nada. O que importa é o resultado do trabalho. Mas, se a gente pensa diferente, a gente começa a estabelecer relevância nas coisas. E a relevância não está no papel que a gente ocupa. Eu vou repetir para fixar. A relevância não está no papel que a gente ocupa. Está na forma como a gente ocupa o papel. Ali que está a relevância. Como é que eu dou o meu quinhão? Projetando o ego ou projetando a atividade? Porque o que tem que aparecer aqui não é o Marcelo Shoa. É a mensagem que a doutrina espírita traz. O colorido pode até ser um pouco meu, mas a mensagem não. Eu jamais poderia falar nada aqui diferente de doutrina espírita. Digo isso o tempo todo lá para o grupo de orientação mediúnica. Estamos estudando o livro dos médios. Mas esse autor e esse, é tudo muito bom. Vês de tudo e retens o que é bom. Orientação de Paulo de Tarso. Mas aqui é o livro dos médios. Eu vou ficar com Kardec. Depois cada um navega nas águas que melhor lhe aprouver. Mas o conteúdo doutrinário assertivo é sempre de Kardec. Eu nasci espírita, nem sei falar de outra coisa. Então, para quê? Para que a gente não se perca. E nesse processo a gente identifica o trabalho e se identifica com ele. Se identificando com o trabalho, a gente age em função do propósito e não conforme a projeção de ego. Isso é tão importante que, para nós encerrarmos, eu vou ler uma citação de Kardec na Lei de Conservação, que ele fala mais ou menos assim:
Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Ah, não, tem iPhone, vai para o inferno, né? Gastou muito dinheiro. Nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos, quem não usa iPhone não é selvagem não, tá, gente? Né? A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Nós vivemos em função da evolução. Não tem nenhum problema em comprar um carro com ar-condicionado. Eu adoro. Tá certo? Não tem nenhum problema. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral. Aí é que está a expressão-chave. E, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Então, eu uso as minhas possibilidades materiais, que a vida me concedeu como uma dádiva, como um empréstimo, para, além de me servir na minha trajetória evolutiva, também assistir àqueles que têm menos do que eu. Esse é o objetivo. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há, que da religião só tem a máscara. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, tomar muito cuidado, porque senão o mundo hoje, que visita processos onde as pessoas precisam mais aparentar ser, pela posse do que tem, do que efetivamente ser, é como aquele limão que a gente compra na feira e quando corta em casa não tem sumo nenhum. Mas você olha na feira, ele é bonito demais, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado. Como o tempo é um corcel, um instrumento muito vigoroso, eu vou deixar como reflexão final para todos nós um poema que mamãe cantava, falava sempre quando eu era criança, então ficou de memória, e, ao mesmo tempo, revela algumas reflexões que giram em torno do assunto que a gente trouxe para a noite de hoje. Conta o poema mais ou menos assim. Terminara Jesus a prédica no monte. Nisso o apóstolo Pedro se aproxima e diz-lhe: Senhor, existe alguma ponte que nos conduz ao alto, ao céu, que brilha muito acima? Conforme ouvi de tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós. Mas deve haver no além o país da beleza, mais sublime que o sol em fulgor e grandeza. Onde, Senhor, essa ligação, esse divino acesso? Jesus silenciou como entrando em recesso da palavra de luz que lhe fluía a jorro. Circunfagou o olhar pelas pedras do morro e depois de cumprida reflexão, falou o companheiro. Ouve, Simão, em verdade, esta ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas devemos segui-la por estrada que não é bem a antiga estrada humana. E qual, Senhor, este caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar. Coração que o procure às vezes vai sozinho e quase que não encontra senão renúncia e dor, solidão e amargura. Quem nesta vida transitória busca esta ponte de luz para a eterna vitória conhecerá de perto o sofrimento. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes. E ainda que o mal se lhe pareça o vencedor, entregando-se a Deus, doará mais amor. Ainda que a morte se lhe imponha, ferindo-lhe a vergonha, suportará pedradas sem ferir. Silenciarás a injúria e humilhação se deseja elevar o coração muito longe à ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado, entregue à própria sorte, encontrava na cruz o impacto da morte. Silencioso, sozinho, desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia ante o céu, anunciando aguaceiro violento, Pedro foi ao Calvário, aflito e atento, envergando o disfarce. Queria ver o mestre. Aproximou-se para sentir-lhe o extremo desconforto. Simão chorou ao ver o amigo morto.
E ao fitá-lo, magoado, longamente ele ouviu de repente uma voz a falar-lhe das alturas. Pedro, segue, confia, crê somente. Recorda os pensamentos teus e meus. Essa cruz que me arrasa, me vergasta e me flagela, é a ponte que sonhavas, alta e bela, para o reino de Deus. Muita